Elias Dica. Elias. Valéria. Valéria. Evander Negrito. Perdão de novo. Evander Negrito. Evander É nome e apelido. Elias Dica, Evander Negrito, é assim. Peraí, deixa eu só ver se eu estou lembrando todo mundo. A Ana, a Karina, Valéria. Valéria, Eca, tá bom. Eu sou o mais lindo de todos, Lindomar. Como é? Lindomar Gigante, meu apelido. Lindomar Gigante. Edu, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. José ou Zé. Zé. Simone, peraí, deixa eu dar uma repassada aqui. Já sei. Vai passando. Desculpa, né? Elias. Zé. Simone. Flávia. Flávia. Juliana. Flávia, Simone. Esqueci do seu só, como é que é? Melicó. Peraí, Simone, Juliana e Flávia. Flávia e Juliana. Flávia e Juliana. Simone, Flávia e Juliana. Renata. Renata. Maria. Renata. Juliana. Flávia e Juliana. Maria. Senhorita. Maria Valéria, Ana, vou chegar aqui. Zé, Simone, Flávia, Juliana, Renata, Fabrício, ou Capi, ou Taibara. Representação. Maria Teca, Karina, Ivari. Não. Elias. Seu apelido? Dica. É mais fácil. Valéria, Ana, Lindomar, Carlos Eduardo, Zé, Simone, Flávia, Juliana, Renata, Maia. Fabrício, eu não esqueci. É preconceito. Não, eu falei Evanir, não falei? Evander. Evander. Isso. Evander, desculpa, Evander. Isso. Evander é o negrito que você falou. Exatamente. Bom, meu nome é Ivan. Eu vou começar apresentando, eu sou violeiro. Acho que é o melhor jeito de começar falando de mim. Eu comecei a tocar viola depois dos 30 anos de idade. E na realidade a viola foi uma confirmação de uma série de crenças e coisas que atuaram na minha formação. Eu sou do sul de Minas, sou nascido em Itajubá, sou caçula de 13 filhos. Papai era ferroviário. Diz a lenda que o trem passava à noite, ele acordava muito animado aí. Enfim, eu cresci então numa família. Eu sou o único nascido em Itajubá. Meu pai estava para se aposentar já. Ele foi, o ramal da rede foi desligado, aí ou ele ia para os Correios ou tinha que ir para outra cidade que ele não quis ir. Aí ele foi para os Correios, aí foi parar em Itajubá para meus irmãos estudarem engenharia lá, os mais velhos. Então eu nasci lá, mas cada filho nasceu numa estação de trem, né? Ele mudou bastante, ele fez 22 mudanças. Eu ganhei dele, eu fiz 43 já na minha vida, né? Contando as dele com as minhas, né? Bom, eu cresci numa família que tinha um irmão que foi fazer engenharia, que queria ser maestro, mas aquela coisa de interior, falta de recursos, nem músico ele era, também não gostava, então eu ouvia muita música clássica, ele ouvia. Tinha uma irmã bitomaníaca, que assinava Rosane Starr, igual. Tinha a grande maioria dos irmãos estavam ligados à música popular brasileira e música da contracultura também, que vinha
um rebote lá do movimento beat nos Estados Unidos, então eu ouvia muito Bob Dylan, Jean Baez, né, música country americana com tonalidade mais política. E o meu nome era para ser Eduardo. Quando foi feita a votação, a ala comunista da família era mais forte, então o meu irmão era Sérgio, né, de Serguei, né? Aí quando eu nasci, ganhou Eduardo. Aí a minha madrinha, que é médica, eu vejo muito ela aqui, ela é médica aposentada aqui hoje, foi presa política, foi pega na Obama, ela falou, tudo bem, o nome é Eduardo, mas Ivan perdeu, mas eu não entendo, mas eu sou madrinha e eu não registro. Eu vou lá registrar. Bom, eu cresci então num bairro muito simples em Itajubá. O papai conseguiu uma casa grande que coubesse todo mundo, tinha que ser um lugar desse. E cresci na rua, acho que como todos nós aqui, né, crescemos na rua. E grande parte desse, quer dizer, uma parte do saber que nós temos vem dessa cultura popular, vem da rua. Né? E por falar em cultura popular, é onde eu queria começar a nossa conversa. Não vai ser longa demais, não. Ela vai ter 3 etapas. A primeira etapa é exatamente sobre essa cultura popular. Se a gente pegar o surgimento do Brasil, o processo de colonização do Brasil, ele se dá numa estampa portuguesa, que era o grupo dominante, e a gente fala normalmente assim, a África, né? Mas a gente nunca fala a Europa, a gente sempre fala a França, fala a Alemanha, nunca é a Europa. E a África é sempre a África, né? Como se fosse... E mal a gente sabe que do Saara para baixo falam-se mais de 2.000 dialetos bantus, né? De fundo banto. Então, se a gente pensar aqui em 2 escritores ingleses, é fácil. O Shakespeare pode ser um. Agora, 2 escritores franceses. 2 escritores alemães. Agora, 2 escritores do Zimbábue. 2 da Costa do Marfim. 2 de Gana. Então, a gente não sabe, né? Na realidade, tem um etnocentrismo que a gente repudia o tempo inteiro e que a gente reproduz para com os países economicamente inferiores a nós. Fazemos isso com o Paraguai, né? Que, na realidade, é o povo mais parecido com o brasileiro que tem aqui na América, no continente americano todo. Então, essa questão do etnocentrismo, ela nos perpassa e nos torna incoerentes. Porque da mesma maneira que a gente repudia quando diz que um americano acha que tem cobra andando aqui nos fios da rua vendendo Chaves, a gente reproduz isso para com os países mais pobres. Agora tem 2 coisas que a gente tem que separar muito bem, que é cultura e civilização. Civilização é uma coisa, cultura é outra coisa. Civilização está ligado a, sobretudo hoje em dia, domínio tecnológico, a outras conquistas sociais também, que quando você compara os povos que não têm essas conquistas sob esse prisma, parece que eles são inferiores. Mas se você olhar sobre outros prismas, sobre uma rede de solidariedade que existe lá, que não existe cá, né, a gente vai perceber que é uma coisa muito distinta, cultura e civilização. E eu vivo isso na pele muito forte, porque eu sou professor da USP, um curso de música clássica, o curso mais quadrado que tem no Brasil. Eu sou professor de viola caipira lá, então, que é a segunda parte da nossa conversa. Mas então, é importante que a gente pense que a África, ela vai se encontrar no continente americano. A África não se conheceu na África. A África, é difícil imaginar que alguém de Angola conhecia alguém do Congo ou de Moçambique, né? O cara tinha que cruzar povos e povos ali, tribos e tribos para chegar no lugar. Então, o grande palco de encontro da África foi o continente americano, dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos para baixo. Não é à toa que o continente americano tem as maiores músicas populares do mundo. Se a gente pensar em música popular na dimensão da música brasileira, você não tem nenhum país no mundo que tem isso. Você vai para a Europa, você não vai achar isso. Nenhum país. Você vai para o Oriente, você não vai achar também. Porque isso está relacionado diretamente a essas misturas
culturais, essas misturas étnicas, muitas etnias diferentes, visões de mundo diferentes, tudo isso que deu essa riqueza toda. E vale lembrar que grande parte da música popular brasileira foi construída por gente semi-iletrada. O Cartola tinha quarto ano primário. E antigamente, essa é a terceira parte da nossa conversa, antigamente a gente não separava pobreza de erudição, eram duas coisas distintas. Hoje em dia elas são muito separadas. Né? E quando então esse Brasil, esse caldeirão com centenas de etnias indígenas, centenas de etnias africanas, né? Umas duas da Europa que vinham para cá, depois do século XX vem mais, aí vem italiano, vem mais gente. Né? Esse caldeirão todo, essas misturas, foi gerando uma cultura que no século XVIII começa a se estruturar como uma cultura própria, uma cultura brasileira, séculos XVIII e XIX. E nesse tempo que essa cultura estava sendo gestada, a nossa elite estava de costas para o Brasil tentando ser europeia. Mas se você olhar a iconografia do Debré mesmo, vocês devem ter os livros aqui, vocês vão ver os homens no Rio de Janeiro com aqueles casacos imensos, 40 graus, porque era chique, né, usar aqueles casacos igual a Europa. Então essa elite, não presenciando esse processo sócio-histórico que gerou essa cultura tão rica, ainda hoje essa elite olha para essa cultura e não a reconhece como sua. Que é muito desse drama que a gente está vivendo no país hoje, esse drama político. Na verdade ele tem um fundo ideológico que está muito relacionado a isso. A uma elite, bom, se eu estiver falando aqui, vocês podem até discordar, mas eu queria começar com fora Temer, né? Eu acho que essa elite, ela, num dado momento, ela viu que o bolo começou a ser repartido para todo mundo, precisamos voltar, enfim, pelo menos uma visão muito grosseira que eu tenho de política que me leva a crer isso. No fundo, essa briga política toda é uma briga de elite versus povo. A elite querendo recobrar esse controle. Bom, então, essa cultura, no século XIX, ela já é muito farta no Brasil. A gente pega por relatos e a gente pega até, sobretudo, pelo que chegou no século XX. É uma cultura muito farta. E eu, de certa forma, tenho me especializado a ler os tempos de hoje a partir da tradição oral. O trabalho meu de doutorado foi em cima disso também, que é uma história social da música caipira, tentando mostrar como que a radiodifusão ajudou no processo de reenraizamento dos migrantes aqui na Grande São Paulo. E a música caipira a gente pode chamar de uma etnomúsica. É uma música que está muito ligada a valores muito particulares de uma região aqui. Né? E por falar nessa região, vamos falar, quem que é daqui da região do Sudeste? Só você? Todo mundo quase? Essa não é aqui? Do Nordeste. Específico. Eu sou do norte de Minas. Do Norte de Minas. No Norte de Minas a gente entende mais como área de influência do Nordeste. Porque... Não, não é só Bahia. Aí que eu queria mostrar uma coisa. A capitania de Pernambuco, a área de influência da capitania de Pernambuco, o estado de Pernambuco descia até o norte de Minas, descia até a divisa de Minas. Não era Bahia não, viu, Tete? Ali era você pega Pernambuco, que é fininho, depende de abrir um pouquinho e está fazendo sentido para vocês verem. E vinha bater no norte de Minas. Tanto é que a maneira como se canta no norte de Minas é a maneira como se canta no Nordeste, as escalas que se utilizam. Que cidade que você é? A minha cidade fica 400 quilômetros depois de Montes Claros. Aí é lá no finalzinho do mundo. Pode falar. Para cima de Montalvânia. Para cima de Montalvânia. Não conheço. Muito para cima de... Fica próximo Taiobeiras, Salinas, São João do Paraíso. Como chama? Ninheira. Linheira. Ninheira, com N. Linheira. É bem pequenininha, só tem 14 mil habitantes. Lá é entendido como Vale do Jequitinhonha. Oi? Lá é entendido como
Vale do Jequitinhonha, porque Salinas ainda é na área de influência do Vale do Jequitinhonha. Não, lá não. Lá não. Eu andei muito no norte de Minas. Meu tempo de faculdade, as fugas minhas todas eram do norte de Minas. Pesquisei muito no Jequitinhonha. Aprendeu a cantar boi? Do jeito Rapaz, mineiro? eu não aprendi a cantar boi porque se eu cantar todo mundo vai embora. Mas todo amigo meu que está em crise existencial, eu sugiro que ele vá viajar para o Jequitinhonha. Ele passa um mês viajando lá. Cura qualquer pessoa. Por quê? Vou contar uma historinha curta que você vai entender por quê. Um dia, quando eu dava aula em Ribeirão, na USP, eu falei para os alunos, um dia eu vi um disco dos Trovadores do Vale, uma aula de etnomusicologia, e um coro cheio de simples lá de Araçuaí. Aí eu falei do Jequitinhonha, teve as férias, no primeiro dia de aula, um aluno voltou, entrou na sala, que ele já tinha feito, mas falou, eu posso prestar um depoimento aqui? Não pode. Tá, nós fomos, nós quatro, eu, fulano, ciclano, beltrano, fomos para o Jequitinhonha, conforme suas indicações. Fomos bater em Araçuaí. Chegamos em Araçuaí, dormimos um dia e resolvemos ir para Almenara. Aí perdemos o ônibus. Tinha um ônibus por dia. Fomos pegar carona. Conseguimos uma carona até uns quilômetros para frente. Aí paramos, porque lá não tem carro, não passa carro. Ficaram o dia inteiro. Anoiteceu, pô, a gente aqui na estrada, aí viram uma casinha numa colina, subiram. Um homem os recebeu, eles falaram, ó, a gente é estudante lá de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, contaram toda a história. O homem falou, mas vocês devem estar com a fome danada, então. A gente não comeu nada hoje. Não, entra aqui. Sentaram, casa muito simples, ficaram conversando. Dado um momento, o homem falou, olha, a mesa está posta, eu vou sair com a minha mulher e minha filha, já eu volto, vocês comem aí. Aí comeram, tinha conhecido eles ali em 1 hora de conversa. Comeram, de repente o homem voltou e falou, olha, as camas já estão arrumadas, vocês dormem que nós vamos dormir no vizinho. Então isso é o jeitinho. Minas também é assim. O norte de Minas é assim. Por isso que eu falo para as pessoas irem para lá, entende? Para tomar um banho de humanidade, para ver que os problemas são muito menores que a gente imagina. Bom, mas deixa eu voltar então no meu papo furado aqui. Então, essa cultura, ela em nenhum momento ela foi tratada como algo, ela foi vista pela elite como algo que tivesse valor. Num outro momento a gente vai reparando que todos os hibridismos, as hibridações que foram feitas com o catolicismo, que era uma tônica muito forte, né? Aqui na região nossa, você é nordestino não sabe, mas a gente não fala porta. A gente fala porta, a gente fala mulher, porque a gente não falava português aqui. Até final dos 1700 a gente falava Nhangatu, a gente falava tupi, que foi uma língua que o Anchieta, percebendo que os índios falavam tupi em toda a costa brasileira, o Anchieta tratou de aprender essa língua, trazer essa língua para o modo de estruturação gramatical latina, para iniciar o processo. Oi? Tupi, como a gente vai falar, uma estruturação portuguesa. Numa estruturação gramatical latina, né? Portuguesa. Exatamente. O que não é na realidade, porque o português nunca deu conta do tupi. Nas mínimas coisas. Por exemplo, tapera, todo mundo já ouviu essa palavra. O que é tapera? Uma casinha pequena, meio velha, meio abandonada. Então, o termo era em tupi quer dizer algo que foi uma casa. Ela é, porque ela está ali e vai continuar sendo. Você não tem nada no português que designe esses 3 estados de tempo. Uma só palavra. Então, quando os portugueses fizeram a igreja chamar de Tupã-Oca, o índio não tinha o menor sentido, aqui que Tupã é um dos deuses, entende? Como Tupã-Oca, né? Não tinha sentido. Então, a nossa língua nessa região toda foi o Nhangatu, que quer dizer em tupi, língua bonita, língua fácil, língua boa. E o Nhangatu foi um instrumento que os catequistas jesuítas utilizaram para aculturar os índios, para tentar, porque para você ensinar uma religião você tem que destruir a outra religião que está ali, né? Ou a crença que está ali. Aí entra uma história engraçadíssima, eu conversando com a Marlu e Miranda, a Marlu falou, tem uma tribo lá na Amazônia que eles não têm futuro.
Não existe futuro. Aí foi um missionário católico para lá. Qual é a pregação? Algum dia no futuro, então o cara não pegava. Ficou 3 anos tentando e se converteu à tribo, entende? Largou do catolicismo, ficou vivendo com os caras e vivendo o presente. Então, por que eu estou contando essas historinhas? Porque o tempo todo que a gente vive são embates culturais. E muitas vezes tendendo para o lado do mais forte o tempo inteiro. Essa cultura popular que se configura no século XVIII e XIX, no XIX ela vai começar a ganhar uma cor muito grande, sobretudo no que ela está ligada ao catolicismo popular. Porque Portugal era um estado católico, só que Portugal não tinha dinheiro para manter as igrejas no Brasil. Então quem mantinha as igrejas efetivamente eram comunidades leigas. Nós aqui que tocamos violão e gostamos de São Gonçalo, a gente vai fazer a igreja de São Gonçalo, uma vez por ano vem o padre para casar as pessoas, mas os outros ritos todos a gente celebra aqui. Então com isso, esse catolicismo disseminado na América Latina toda, ele foi se misturando com crendices, com outras culturas, crenças africanas de diversos povos, crenças indígenas de diversos povos. E por volta de 1830, o Vaticano, muito incomodado com isso, começou, a partir de concílios, a criar determinações de proibições de determinadas atitudes dentro do catolicismo da América Latina. A primeira é a seguinte: é proibido no Brasil a entrada da Folia do Divino na igreja. A Folia do Divino, até 1830, era a principal festa do Brasil, como é São João na Bahia. E o Congado, a Nossa Senhora do Rosário? Vou chegar lá, vou chegar lá. Sempre que alguém vem aqui tem que falar dos mulheres. Mas esse catolicismo popular em Minas é muito forte. Mas então a festa do Divino, até 1830, era a principal festa do Rio de Janeiro. Tudo confluía para lá. E o que acontece? Quando eles proíbem essas festas nas principais igrejas, essas festas vão migrando para as periferias da cidade. E na medida que o poder da igreja se estende, essas festas vão para o campo. Isso vai acontecer com alguns instrumentos musicais também, como a viola. A viola era até 1805. A data marcada, 1837, o único instrumento de corda que acompanhava, ou o principal instrumento de corda que acompanhava pessoas que cantavam no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, era a viola. Não existia violão no Brasil. O violão chegou em 1837 com o nome de guitarra francesa, ele chegou arrasando. Por isso que a Nicó toca guitarra francesa. Então, todos esses laços que uniam essa cultura popular, eles foram sendo tirados da cidade. E o golpe final se deu com o advento da República no Brasil. O que norteou o ideário da República foi o ideário positivismo. E o positivismo estava muito ligado às ciências, à valorização da ciência, à valorização da enciclopédia, desse enciclopedismo inglês, de um evolucionismo, entende? Porque na Europa, como a ponta de todo esse pensamento do mundo, pobre deles, né? Mas vamos lá. Então, quando o Comte, Augusto Comte, o cara que criou o positivismo, ele gostava muito de história. E ele achava que a história tinha que ser estudada a partir de fontes palpáveis, fontes escritas. Agora, como que você vai ter fonte escrita num país que teve a primeira universidade no século XX? As primeiras universidades da América Espanhola são do século XVI. Em 1938, uma faculdade no Caribe, 1551, uma universidade no Peru, 1551, uma universidade no México, e 1603, uma universidade na Argentina. Universidade de Santo Domingo. É uma faculdade, na verdade. Primeiro curso superior. A primeira universidade é San Marcos, no Peru. Depois a Autônoma do México, né? Universidade Nacional Autônoma do México. Está lá, até todas estão aí até hoje. Em 1613, Córdoba. E a nossa, enquanto universidade, foi a USP de 1934. As tentativas que tiveram antes, em Manaus,
em Curitiba, ou mesmo no Rio, era juntar a faculdade de engenharia, medicina e direito, que eram as três que existiam, mas isso a USP eles deram um passo adiante, eles trouxeram uma missão francesa. Uma filha de Lima Barreto entra em 1876 na Politécnica do Rio de Janeiro. Politécnica do Rio. A gente tem toda a identidade, Que é exatamente a Politécnica. E agora a USP vai criar um centro de ciências sociais, que tem uma missão francesa, vem Lévi-Strauss, vem Roger Bastide, vem sociólogos e antropólogos da Europa, da França, né, na realidade. Eles vão, então, a partir desse núcleo de ciências sociais, eles vão criar o comando de todas as outras universidades. Então, todas estavam subordinadas a esse centro. Então, isso aí foi o primeiro passo no Brasil para a instauração de um saber erudito num sentido mais amplo. Vale lembrar que em 1934 a USP tinha uma cadeira de tupi já, olha que bacana, que tem até hoje. Você é bacharel em tupi, imagina uma coisa chique? Não deve servir para muita coisa, né? É espetacular, né? Você tem a língua que foi nossa língua nativa. Como os paraguaios têm o Guarani. E hoje lá é um estado bilíngue, né? As crianças aprendem na escola as duas línguas, o castelhano e o Guarani. E a gente perdeu. Na verdade, nós perdemos por uma razão muito simples. Muita gente atribui ao Pombal, mas foi antes, em 1727, por conta da Guerra dos Emboabas. Os portugueses falam, esse povo tem uma língua própria, eles vão começar a pensar diferente da gente. Então vamos importar a língua deles. E o que a gente, do Tupi, a gente herdou a fonética e 30 mil palavras das línguas indígenas no Brasil. O dicionário português difere do dicionário brasileiro por 30 mil palavras a mais que nós temos. Você pega o estado de São Paulo, 1/3 da cidade são nomes tupi. Né? Tupi-Guarani é mais próximo do que galego português, muito próximo. Bom, então o tupi não falava F, nem L, nem R. Então nós, quando começamos a falar tupi, nós falamos sem o F, sem o L, sem o R. Então ao invés de falar mulher, nós falamos mulher. Trabalho, trabalho. Porta, cortão, porteiro. E isso foi tratado o tempo inteiro, até quando era criança, ou até quando era adulto, era tratado como um jeito errado de se falar. Não é assim que se fala. Porque todo mundo tinha que falar do jeito que se falava no Rio de Janeiro. O Rio era a capital do país, o Rio era a onda hegemônica, cultural, que vinha pela Rádio Nacional, musicalmente tinha que vir por essa via, né? Você tinha que estar ligado a tudo. Então a gente tem muitos traços que nós escondemos o tempo inteiro. Hoje a linguística entende essa fala como uma fala dialetal, como um jeito culto que se falou no Brasil nos primeiros 250 anos. Então, quando o positivismo, a república, entra, a gente tem uma mudança muito forte. O próprio Florestan Fernandes cita que, com o advento da república no Brasil, o homem simples do povo e o ex-escravo não imaginavam que os seus valores de vida se tornariam valores de vida pouco desejáveis. Há uma nova mentalidade que se instaurava no Brasil, que estava muito ligado também ao processo de racionalização industrial. Tem um texto que virou um livro, que é muito curioso, do Zé de Souza Martins, que chama O Demônio na Fábrica no Meio da Produção. Conhece, né? Esse é um texto interessante de ler, assim, para perceber esse conflito de saber erudito e saber popular. Quando eles começam, a cerâmica São Caetano começa a mecanizar a produção de utensílios lá, que eles faziam, das coisas lá, os pratos. Então são máquinas, são autoformas agora, e tem uma mistura que são as máquinas que fazem, não é mais o cara que pegava o barro, misturava e passava para o outro, é quase uma corporação de ofício. E nesse momento que começa essa mecanização, o demônio aparece na fábrica. Tem que fazer uma missa lá, para poder expulsar o demônio da fábrica. Que no fundo está ligado a esse conflito de saber popular e saber erudito. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que o saber erudito no Brasil ele é muito novo. E quando nós começamos a criar os cursos superiores aqui, foram poucos os cursos que conseguiram, os das ciências sociais certamente sim, porque tinha um nível de questionamento
aprofundamento, de elaboração maior, de não trazer cursos prontos importados e colocar esses cursos aqui. Quando eu contei para minha ex-orientadora, que faleceu agora, Ecléia que na música era desse jeito, ela falou, mas na psicologia também era psicóloga. Então, essa questão do saber popular, do saber erudito, sempre foi um grande embate no Brasil. E quando a gente chega na escola, sabe, nós estamos aqui num lugar que está o saber erudito estampado nas paredes, né? O saber popular está ali fora brincando, né? O tempo todo. Porque se a gente pensar a cultura brasileira como um caldeirão, no século XX a gente vai ver que esse caldeirão foi alimentado o tempo inteiro por duas instâncias, uma de saber erudito e uma de saber popular. A de saber erudito foi a escola pública, que era uma escola onde pobre e rico estudavam, foi a única chance democrática que o Brasil teve em toda a sua história. Ricos e pobres estudavam na escola pública de uniforme, comiam a mesma comida, estava todo mundo igual, com a mesma chance na saída. Ali era disseminado um saber erudito, um saber escrito, e na rua era a troca do saber popular. Grande parte das brincadeiras, possivelmente algumas das brincadeiras que as crianças fazem aqui, são do período da Renascença. A grande maioria das nossas brincadeiras vem do período da Renascença. Algumas indígenas, como de cama de gato, né? De barbante. Então, esse saber na rua era transmitido de forma lúdica. Quantos de nós que quando éramos crianças, começamos atrás na fila lá, respeitando a hierarquia, até chegar a ser chefe da brincadeira, a gente, o tempo todo a gente estava aprendendo, dentro das diversas instâncias, no saber lúdico da rua, a se comportar socialmente. Que as brincadeiras estão transmitindo para a gente essas coisas todas. Então esse caldeirão, ele sempre foi muito fortalecido. Quando nos anos 30 começa a primeira grande invasão, muito positiva, diga-se de passagem, da música dos Estados Unidos no Brasil, que não vem com a bossa nova, vem nos anos 30 pelo cinema. É tão grande que o Noel Rosa e o Ismael Silva fazem uma música que chama Não Tem Tradução, que fala, o cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo no francês e no inglês. As gírias que o nosso morro criou, bem cedo, a cidade aplaudiu e usou. Mais tarde, o malandro deixou de sambar, dando pinote, só querendo dançar o foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia brasileira, já passou do português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As gírias do morro não são I love you. E esse papo de alô, alô boy, alô Johnny só pode ser conversa de telefone. Então você vê que já teve uma repulsa. E essa invasão foi tão grande que ela mudou a música que começa a surgir depois no Brasil, que é o samba-canção. A estrutura do samba-canção, que a gente trata como uma música super brasileira, mais brasileira que a bossa nova, a gente sempre pensa nisso, realmente é o contrário. O samba-canção tem a estrutura formal, as partes dela é exatamente a canção de jazz, a canção de musical americano. Agora, foi muito benéfica essa influência, porque na realidade as músicas populares elas vão surgir a partir de três caras da música clássica. Do Mussorgsky, do Debussy, sobretudo Debussy, que é o pai de tudo de música popular, a gente tem que agradecer ao Debussy, todas as inovações, e ao Ravel, que é quem vai disseminar tudo isso. Debussy e Ravel são contemporâneos, mas Debussy é um pouco mais velho. Só para a gente entender um pouco isso que eu estou falando, do Debussy. O Dexter Gordon, saxofonista estadunidense, ele fala, quando a gente era jovem, ia eu, o Charlie Parker e o Miles Davis, a gente ia para casa do Dizzy Gillespie. Olha, está filmando ali, então eu não vou falar do jeito que fala.
ficava ouvindo Debussy, e ficava vendo aquelas catedrais de terças superpostas, e aquilo ajudou a gente a conceber o bebop. O Dorival Caymmi, que é um dos pilares da moderna música brasileira, um dia eu estava gravando com o Dori Caymmi, com o Renato Braz, né? O Dori Caymmi tinha feito a gente estava lá, falou: Dori, toda vez que eu escuto canções praeiras do seu pai, eu escuto Debussy naquele violão. Ele falou: meu papai adorava Debussy, era o que ele mais ouvia. Olha só que interessante, o Radamés, que foi o primeiro arranjador da Rádio Nacional de Música Brasileira, né, em 1937, ele fala: em 1935 eu gravei um disco com Orlando Silva de cantor e orquestra, o primeiro disco no Brasil de cantor e orquestra. A crítica caiu de pau em cima de mim, dizendo que eu usava um acorde americano, que era um acorde com nona, né? Enfim, um acorde lá alterado. Mas eu lá estava ouvindo jazz, eu estava ouvindo Debussy. Agora, os americanos ouviam Debussy também, então não tem jeito, né? Então, a música popular, ela descende toda desse cara, que é um cara muito interessante na música aí. Então, o século XIX? Não, Debussy já é virada para o século XX. Ah, já é do século XX. Na realidade, tudo que você Rodão, ouve de... Rodel, é tudo juntinho. Pra gente A época que Paris era a cidade de luz, né? Todo mundo ia para lá, né? Do jeito que no Brasil ia para o Rio de Janeiro, lá a gente ia para Paris, né? Agora eu moro perto de Paris, de Aparecida do Norte, né? Parisópolis, né? Você também está perto de Parisópolis. Bom, então quando essa música chega, ela vai bater nesse caldeirão tão rico de cultura que ela não vai adulterar nada, ela vai enriquecer esse caldeirão. Quando o rock and roll chegou no Brasil nos anos 60, foi a mesma coisa, o rock and roll bateu num caldeirão cheio, cheio, cheio. Então chegou aqui Beatles, chegou um monte de coisa, e saiu Raul Seixas, saiu o Clube da Esquina, saiu Mutantes, foi saindo outras coisas que não as que chegaram, que caía nesse caldeirão, interagia e depois saía. Nos anos 90, com a derrocada da escola pública já, nos anos 70, pelo acordo Merck-Zaid lá, enfim, desmontaram a escola pública no Brasil. E a rua começou a deixar de ser um espaço das trocas também. Que foi, tudo bom? Que foi ligado, foi delegado à televisão e à escola pública. E a televisão é tão forte nesse sentido. Eu não vou lembrar, acho que foi na Federal Fluminense, teve um mestrado na área de pedagogia. Eu estava lendo uma nota sobre ele, não li em trabalho, onde essa professora de escola pública, ela mostra que nas creches da Baixada Fluminense, as creches públicas da Baixada Fluminense, a capacidade de concentração das crianças dura 10 minutos, que é o tempo do programa até vir a propaganda. Aí dá uma desligada de 2, 3 minutos, depois volta, né? Então ela acompanhava isso. E havia uma predileção por professoras loiras e uma rejeição por professoras negras, porque a mídia o tempo inteiro está passando isso. Esse é um outro fator também que interfere demais nessa questão da cultura. Mas quando chega no Brasil o rap, chega a cultura do hip hop, que hoje é a cultura popular da Zona Sul, ao meu ver, toda a capacidade que a música popular brasileira teve de ser cronista do seu tempo, em todos os segmentos, a música caipira, no samba, estão narrando. O que a gente saberia das favelas na década de 20 no Rio, se não fosse pelo sambista? O rap é hoje o cronista mais forte, mais feraz que a gente tem aí no Brasil. Mas o rap, quando surge nos anos 90, nos anos 80, quando chega a cultura do hip hop no Brasil, ela vai bater num caldeirão esvaziado. Então as primeiras manifestações que vão surgir são muito parecidas com as matrizes. Foi preciso um tempo para surgir um Racionais, entende? Para maturar essa ideia. Porque esse caldeirão ele foi se esvaziando. E esse caldeirão é o que o Guimarães Rosa chamava de brasilidade. Numa entrevista que ele dá para o Günter Lorenz, que foi o tradutor alemão dele, ele fala, o cara falou, mas existe uma brasilidade? Ele falou, existe uma brasilidade como uma pedra fundamental que está baseada no sentir, pensar, no pensar, sentir.
é uma coisa que é meio junta, não é só pensar e não é só sentir, é tudo junto, né? Enfim, agora a gente tem vivido um momento que tem feito ressurgir um pouco dos caldos, dos temperos e dos sabores desse caldeirão. Teve um pesquisador que foi da segunda turma de sociologia, de filosofia da USP. Ele era o aluno preferido do Regem Bastide e chamava Oswald Elias Chidier. Era um libanês, excelente libanês. E ele, curiosamente, era um benzedor maravilhoso. Curava criança, tirava bicheira de gado com carrapato, entende? Rezava, caía tudo. Um cara fantástico. Quem chamar, quem podia dizer, né? Agora ele estava sem papo, pô. Não, mas continua sério. Se você não viu isso aí, você precisa ver, eu já vi. Nós estamos falando de um outro Brasil que não está aqui dentro da capital. Não, eu já vi. O meu bisavô curava picada de cobra. Eu indaguei essa história em toda a região que ele vivia e era famoso na região toda. Minha mãe nunca mentiu para mim. A minha mãe era uma pessoa que não mentia e ela contou várias histórias, foi atrás dos meus tios, eles também contavam. Minha mãe teria mais de 100 anos agora já. Então, como que você acha que se cura no meio da floresta, no meio dos seringueiros? Não existe remédio. O que cura é reza. Que cura o tempo inteiro. Né? Mas o Chidier, ele fez uma pesquisa em 1948, quando, no mesmo ano que o Antônio Cândido estava pesquisando os caipiras aqui no Tietê, ele fez uma pesquisa sobre narrativas de Jesus na Terra, narrativas populares, na região de Ribeirão Preto, que era um sertão danado ali também, não tinha nada. E ele recolheu quase 50 histórias. E dessas histórias, ele foi reparar que só meia dúzia estavam nos testamentos. 2 estavam no Corão e as outras em evangelhos apócrifos, que sequer foram traduzidos para o português. Agora, como que pessoas analfabetas conseguem fazer uma manutenção de histórias durante 2000 anos? Narrativas exemplares, né, de Jesus. Então ele desenvolve uma teoria que hoje já é muito aceita até. Então o pessoal do grupo de memória da Unicamp que trabalha muito com essa ideia de uma manutenção subterrânea de valores. Que essas populações mais pobres numa cidade, mesmo sendo submetidas a novos esquemas de sociabilidade e cultura, a planos diretores, elas encontram uma maneira de fazer com que os seus valores permaneçam e, num dado momento, aparentemente pulverizado, ele se condensa. Um exemplo prático disso: Campinas tem 1 milhão de habitantes. Campinas, em 2002, tinha 4 folias de reis, hoje tem 7 folias de reis. São José tem 650 mil habitantes, São José dos Campos tem 8 folias de reis dentro da cidade. Aqui, Osasco tem, Mogi das Cruzes sempre teve, né? Você tem várias regiões periféricas, Mauá, aqui da Grande São Paulo, onde essas coisas têm. São Bernardo tem 4 folias de reis já antigos, onde essas coisas vão se aglutinando. Então, na realidade, a cultura não acaba, a cultura permanece. Deixa eu só melhorar, tá? Então, vocês devem estar se perguntando por que esse cara está falando de cultura o tempo inteiro. É que eu fico achando que a grande meta nossa, acho que todos aqui são educadores de uma forma ou de outra, é a gente fazer sem nenhuma xenofobia, porque nós somos uma cultura de sono. Então, a gente ser xenofóbico, a gente ter horror ao estrangeiro, a gente vai depor contra a nossa formação. A gente não pode fazer isso. Mas também sem nenhuma xenofilia, de achar que só o que é bom que vem de fora. A gente deve estar, de uma forma ou de outra, buscando esses valores que nos nortearam enquanto povo e que estão presentes ainda. Por isso que eu falo para o pessoal viajar para o Vale do Jequitinhonha. E de uma maneira muito simples a gente perceber. Se você pegar uma pessoa miserável no interior do Brasil, ele não morre de fome, ele tem uma rede de solidariedade ali que mantém ele, e ele não vai cometer uma loucura também, porque ele tem um laço histórico, ele tem um laço de valores que faz com que ele se mantenha. E muitas vezes essa mesma pessoa, quando vem para uma outra cidade,
que é muito como vocês vivam aqui, uma cidade grande, e perde esse lastro, ela perde essa raiz. A Simone Veil, que foi uma francesinha que viveu na época da guerra, ela era francesinha porque ela era pequenininha, mas era uma figura genial. Ela desde criança dizia que ela queria ser um pão para poder alimentar as pessoas. Ela, na época que teve a Guerra Civil Espanhola, ela era amiga do Lorca, ela vai para lá para lutar na guerra. Só que ela se machuca e aí volta. E na época da Segunda Grande Guerra, ela se apresenta como paraquedista, que era o fronte, era o pessoal que ia na frente lá tomar porrada. Aí, quando o De Gaulle soube que a Simone Veil estava fazendo isso, porque ela era uma pessoa que tinha chamado muita atenção, porque ela era uma filósofa numa época em que as jornadas de trabalho duravam 16 horas. E todos os filósofos escrevendo sobre aquilo. Ela falou, esse povo não entende nada. Eles precisam ser como essas pessoas. Então ela foi trabalhar numa fábrica da Peugeot, eu acho, foi morar num bairro operário, ficou 5 anos lá até ficar tuberculosa. A gente percebeu o que era a realidade de vida, ela viveu uma imersão ali. Então, quando o De Gaulle soube, falou, Dona Simone, a senhora é muito fraquinha para ir para a guerra. Por isso que eu falei que era uma francesinha. Mas era uma pessoa de uma grandeza incrível. Por que a senhora não escreve uma carta para uma Europa reunificada? Aí ela elaborou um conceito que ela deu o nome de enraizamento, que ela dizia que todo ser humano tem uma raiz pelo local de nascimento, pelo meio que ele vive, pelos valores que ele recebe. E esses valores, eles trazem para o presente certos valores do passado que vão nortear os pressentimentos para o futuro. E ela dizia também que as importações eram tão importantes como esses valores do enraizamento. Só que uma importação nunca deveria alimentar sem antes ser digerida, que é essa coisa do caldeirão. Ela sempre precisaria primeiro ser internalizada, é só através do meio que as pessoas deveriam receber essas importações. Só depois dela ter sido adaptada. E o que a gente repara, e ela dizia que as invasões militares e o excesso de dinheiro, numa medida assim, desenraizava as pessoas. Hoje a gente tem duas coisas que desenraizam igualmente, que é o consumo, que desenraiza pobre e rico, desenraiza qualquer um, e imersões em quaisquer que sejam religiões, esquecendo do resto da vida. Isso também desenraiza muito. Eu não estou querendo entrar aqui em questões, cada um com a sua crença, né? Mas eu acho que a gente não pode abrir mão do mundo por causa de crença. Não, o mundo continua aí, as pessoas continuam. Né? Agora eu vou tentar juntar um pouco disso tudo. Uma rápida trajetória minha, eu era músico, já com 18, 19 anos. Eu fugi, eu ia fazer vestibular para agronomia, fugi na época, lá para Foz do Iguaçu, para a casa do meu irmão, para não fazer vestibular. Porque eu era de uma família pobre que todo mundo tinha estudado, né? Todo mundo tinha formado, era o orgulho da família, era isso. E eu não queria estudar, eu queria ser músico. Então eu fugi para Foz do Iguaçu, meu irmão trabalhava lá e esperei passar o vestibular e voltei. Mas com 21 anos eu resolvi fazer uma faculdade de História. Aí eu fiz 2 anos dessa faculdade e gravei um LP na época e fugi do curso de História. Aí com 26 anos, eu estava pesquisando já com 24 anos, eu comecei a pesquisar com um antropólogo muito ligado à educação popular, que é o Carlos Rodrigues Brandão. A gente ficou 10 anos pesquisando cultura popular em Minas e São Paulo. Muito Congado, sobretudo Congado, né? Que é uma das festas de sincretismo, de catolicismo popular mais forte que existe. Eu sou rei. Você é rei? Sou. Poxa vida, que maravilha. Depois você conta para eles a importância que é o rei do Congado. É o único que puxou meu voo. Hã? É o único que puxou meu voo.
Olha, Da família, assim, que vocês são irmãos? nós somos irmãos. Porque na família tem uma cultura negra muito grande. É. Mas o único que assim, se dedicou, que meu avô, que continuou essa coisa do meu avô, de Congado, de Moçambique, foi só eu, mais ninguém. Porque a partir dos 15 anos eu comecei a acompanhar, aí meu avô foi fora do combinado, aí eu continuei. De príncipe, fui para rei e continuo até hoje. Que maravilha. Você sabe que a... Sim, nossa. Ele nem sabia que tinha rei. Trabalho o tempo todo. Olha, esse negócio de ser rei não é fácil. Uma coroa no dente é caro, né, rapaz? Ser rei é caro. Eu ensino viola. Eu formei perto de 200 pessoas em Campinas quando eu morava lá. Aí eu fui para Campinas estudar música. O Brandão me falou, pô, você tem que fazer uma faculdade. Eu nunca tinha passado pela cabeça de faculdade de música. Aí eu fui para lá, fiz um curso de composição. Era um curso longo na época, durava 6 anos. Aí já engrenei um mestrado ali, que foi compor uma ópera caipira. Aí eu era um motivo de chacota dos meus amigos. Porque para os meus amigos da música clássica, eu era um músico popular. E para os meus amigos da música popular, eu era um músico caipira. Que era o cara que tocava viola, era o cara que estava ligado em coisas que eles achavam assim, o Alto Borogodó, que é a coisa mais velha do mundo, né? E eu fiquei então esse tempo começando compondo essa ópera caipira, que foi uma riqueza para mim, mergulhar nesse universo da cultura caipira. E aí saí, acabei o mestrado, meio a contragosto, nem queria acabar, porque eu estava só tocando, tinha gravado, estava viajando muito. Aí acabaram com o mestrado junto comigo lá, estava para ser jubilado. E tocando, uma época eu estava num congresso em Portugal, e tinha o pessoal da USP. Eu tinha ido para lá para apresentar um trabalho, que eu tinha ido tocar lá 2 anos antes, isso foi em 2003. Tinha ido tocar em 2001 e teve uns professores lá que me assistiram, gostaram, e era um congresso bonito chamado Sonoridades Luso-Afro-Brasileiras. Então eles me levaram para lá e eu conheci esse povo da USP e apresentei um trabalho sobre viola e toquei. E aí cheguei para eles e falei, pô, por que a USP não tem um curso de viola? Aí eles, não tem, tal e tal. E quando chegou no final do congresso, eles chegaram para mim e falaram, você não quer dar aula de viola na USP? Eu achei que era uma piada, né? Eu falei, olha, se algum dia eu tiver uma cadeira de viola, eu presto um curso. Em menos de um ano eles abriram. Só que foi uma atitude lá em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, muito independente. E quando eu cheguei lá, eu prestei o concurso, dei sorte, passei. Cheguei lá e tive um embate absurdo. Eu estava no século XIX, eu estava numa faculdade de música do século XIX. Com valores românticos fortes, assim. Ah, você começou a estudar com 10 anos, você começou muito tarde, você jamais vai ter chance de ser alguma coisa. É isso aí, eu presenciei essas conversas no vestibular. Eu vi, a gente se conhece no Unicamp, eu tenho muitos amigos do Unicamp da música que foram desencorajados a continuar, sabe, no campo de estudo. Violino barroco, viola, mas você não vai fazer. Eu comecei a tocar viola com 30, tô no livro já, não tem mais jeito. Mas a coisa do Congado, eu uso o que eu chamo de pedagogia do Congado para ensinar. Porque é uma imitação criativa, então a gente que se ensina na cultura popular. Então isso foi a base do... Mas voltando, vou tentar juntar, amarrar tudo aqui as pontas. Né? Eu não gosto muito de fala linear, que sempre gera conclusões muito unívocas. Eu gosto então de jogar as ideias, depois tentar amarrar, ou deixar vocês amarrar, ou deixar tudo solto, né? Eu sempre vivi na Unicamp num não lugar. Eu não era de lá nem de cá. Sempre estava fora. Curiosamente, porque eu tinha uma afeição a essa cultura popular. Então eu era o esquisito da turma ali. Era o exótico, né? Quando na realidade eles eram os exóticos. E eles estavam ligados a uma cultura estrangeira, estavam ligados a uma cultura brasileira. Por que eu quero exótico?
Então eu vim para a USP, e na USP, quando eu cheguei, tinha professores que não me cumprimentavam, porque eu tocava viola. E quando eu vim em 2008 para São Paulo, foi muito curioso, porque a viola virou a vitrine do curso. A reitoria vai receber algum estrangeiro, que alguém chama o violeiro para tocar. Vai chamar o pianista para tocar para um europeu, para quê? Né? Então, sempre... Não, fica muito engraçado. Você vira a... E nos anos... No ano de 1999, para chegar nessa coisa da USP, o Renato Teixeira me ligou um dia e falou: ó, Ivan, eu consegui com que o reitor da Unital, Universidade de Taubaté, que é uma autarquia municipal, criasse uma escola de música lá em São Luís do Paraitinga. Só que eu não sei nada disso, eu queria que você, então, organizasse essa parte aí erudita da coisa. Eu falei: mas Renato, fazer uma escola de música em São Luís é uma escola de música brasileira, né? Foi, porque a Unicamp trouxe um curso de música popular em 1989, o primeiro curso de música popular na Universidade do Brasil da Unicamp. Só que utiliza a metodologia do Berklee College of Music de Boston. Eles usam Berklee, exatamente. Que é uma metodologia espetacular, numa escola maravilhosa de 3.000 alunos, a maior escola de música popular do mundo, muito boa para ensinar música dos Estados Unidos. Porque por trás da palavra método tem a palavra cultura. Você vai ensinar método você vai ensinar aquilo para quem? Quem é que vai aprender o que você está ensinando? Mas o popular hoje não é aquilo? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Né? E então o que acontece? A diversidade rítmica que a gente tem, a gente parte da cultura popular. Nós temos 250 danças diferentes no Brasil. Você pega o Congado Mineiro, tem 20, 30 variações rítmicas. Você pega o shot gaúcho, foi registrado 40 variações rítmicas. Então esse número vai para milhar. Então você tem uma diversidade rítmica que não existe em outro lugar. E quando essa metodologia vem para cá, ela não contempla. Não entra de jeito nenhum, não faz parte, né, do escopo de ensino deles. Então eu fiquei 2 anos estudando o currículo do Ocidente, conversando com músicos do showbiz, músicos famosos, conversando com músicos da noite, conversando com estudantes, com professores de música. O que um músico brasileiro deveria saber? E a tônica foi o seguinte: deveria saber música brasileira primeiro. Deveria saber quem foi o Pixinguinha, quem foi o Nelson Cavaquinho, quem foi o Geraldo Pereira, né? Quem foi o Zé Dantas, quem foi o Luiz Gonzaga, enfim, todo canto, saber quem são essas pessoas. E o Noel Guarani, lá do Rio Grande do Sul, saber, conhecer essa produção. Porque de todas as vezes, eu viajei algumas boas vezes já para o exterior para tocar. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, e o que acontece é assim: quando é leigo que me encontra, fala: "Oh, Brasil, bossa nova". Quando é músico que me encontra, fala: "Oh, Brasil, clube da esquina". Olha que interessante, quando é músico, eles vão evocar uma outra coisa. E coisa que muitas vezes passa batido dentro do nosso universo. Mas sempre quando chega músico brasileiro, o pessoal já olha e fala: opa, o músico brasileiro, eles já param, ele tem algo diferente a nos dizer. É muito impressionante. E a gente muitas vezes não tem essa impressão aqui dentro, né? A gente não tem essa impressão. Tem mais uns minutinhos só? Tô. Quero chegar. Bom, então, para fechar essa conversa, quando eu entrei na USP, eu vim com a cabeça, uma ideia pronta, tinha criado uma metodologia para a música popular. Lá não vingou porque 6 meses antes de começar o curso trocou o reitor que entrou pulou fora. Né? Ia dar aula o Toninho Carrasqueira, ia dar aula o Paulo Bellinati, tinha juntado um time que se mudaria para lá para dar São Luís do Paraitinga. E até hoje o Bellinati me encontra, quando que a gente vai mudar para São Luís? Né? Que pecado. Então, abordou sumariamente, esse negócio de arte, universidade. Só que, então, quando eu entrei na USP, eu vi aquele currículo, era uma coisa medonha. E, enfim, mas quando você
você chega, você está em estado probatório, você não está... Você tem que chegar meio por baixo. Né? Mas depois que acaba tudo isso, aí você arregaça as mangas. Então eu tenho, de certa forma, sido o espinho do curso o tempo inteiro. E eu comecei a abrir matérias, não tinha nenhuma matéria ligada à música ou à cultura popular brasileira no curso. O pessoal tem aula de etnomusicologia, folclore brasileiro e estuda música africana. E aí tem acontecido uma coisa engraçada agora. A matéria que eu abri de História da Música Popular Brasileira, chama Música Popular Brasileira 1 e 2, nunca tem menos que 100 alunos. E no curso entra 35 por ano. Esse ano entrou 50, primeiro ano entrou 50. Outras matérias que eu vou abrindo sempre tem essa procura muito grande, porque os alunos estão sedentos. Aí eles criaram uma outra coisa lá, que foi a tutoria agora, porque está tendo evasão de alunos. Só que eles acham que a evasão de aluno é porque o aluno não é atendido pelo professor na sua dúvida. Não é, porque a metodologia não dá. E o que tem que ter num curso hoje de música? O menino tem que saber fazer trilha para videogame, não tem um aluno sobre composição? Tem que saber mexer num programa de música, tem que saber gravar, tem que saber escrever uma partitura, tem que, enfim, as coisas não acompanham, né? Então essa tem sido uma briga muito grande, aonde eu estou tentando, de certa forma, entrar com o saber popular dentro do campo de saber erudito antiquado do século XIX. Mas aí cai numa outra, última questão que eu vou falar agora. Ele já está aqui angustiado, apertando. Eu cresci numa família de comunistas, família inteira de comunistas. Enfim, cresci nesse meio inteiro. Irmão preso político, irmã presa política, aquela coisa toda, né? Eu tomei pau um ano na escola, porque a mamãe sumiu um ano de casa, procurando meus irmãos. Foi um ano que eu passei me abandonado, 73, foi o ano da Urbana. E, enfim, tive muito convívio com esse povo todo. Mas tem uma coisa que sempre me incomodou muito. Inclusive, quando eu fui o violeiro que entrou no MST para trabalhar a cultura popular, pedido do João Pedro. O meu sogro, parece que foi engraçado, as coisas vão atrair, ele foi um dos sequestradores do embaixador americano, né? E ele um dia deu um disco meu pro João Pedro, e falou, pô, eu queria esse cara aqui no MST. Então eu trabalhei uns 10 anos lá junto com o MST, que eu acho um dos movimentos mais autênticos que tem no Brasil. Embora tenha uma coisa ali que me pegue muito. E eu tenho tentado conversar isso lá dentro e tem sido muito difícil. Que é o seguinte: não se trabalha camponês com ideologia de proletariado. Não se trabalha camponês com ideologia de proletariado. Porque camponês se trabalha com ideologia de camponês. Senão você desenraiza. E eu acho que a única maneira que a gente tem de resistir no mundo globalizado é a gente tendo um referencial cultural próprio. Que aí você pode receber tudo que vem de fora sem que aquilo te invada e te machuque. Você recebe, que seja bem-vindo, senta aqui, vamos conversar. Mas quando vem algo e você não tem base para estar resistindo àquilo tudo, aquilo te molesta. Aí você quer ter uma repulsa daquela coisa, né? Então, e dentro da questão da cultura popular, essa eu juro que é a última coisa. Existe uma série de estudiosos que dividem o povo brasileiro em dois estratos educacionais, de forma muito curiosa. Um, do qual eu imagino que quase todos nós, ou todos nós fazemos parte, que eles chamam de moderno, homogêneo e escolarizado. A gente acessa o mesmo saber nas escolas, a gente estuda as mesmas coisas, tal, e a gente pensa de uma certa maneira mais ou menos parecida. E um outro grande estrato, que é o maior, que chama de consciência popular, que são as pessoas que acessam a vida pelo saber popular, pela tradição oral, pela tradição aural, pela tradição visual, né? Que quando uma mãe vai ensinar uma filha a fazer uma coxa de crochê, ela não precisa ficar falando, é visual.
Oi? Exatamente. Então, tem um estudioso de samba, que é um cara é um escritor, estudou letras, mais de 800 letras de samba, que é o gênero mais gravado no Brasil, né? Até por conta dessa influência do Rio de Janeiro mesmo. E ele analisou que mais de 80% dessas letras estavam ligadas a esse estrato da consciência popular, que tem como valor a amizade, a solidariedade, a honestidade, que são valores camponeses, a independência moral, uma valorização da mãe como uma figura importantíssima dentro desse universo. E então eu começo a reparar o seguinte, eu vou trazer isso, saúde, para minhas aulas. A tônica da cultura popular e dessa transmissão que se dá nisso que ele chama de consciência, de consciência popular, que diferencia do homogêneo moderno escolarizado, é a sensibilidade. Porque eu acho que a gente só muda o mundo. Eu falei isso para o João Pedro um dia, ele me olhou feio. Eu falei, a gente não muda o mundo com ideologia, a gente muda o mundo com sensibilidade. E eu sempre vejo o aluno não como um balde que eu vou encher, entende? Mas como uma vela que eu vou acender. Porque ele vai ter que ter a vida dele, ele vai ter que seguir o caminho dele. Então não adianta eu encher ele das minhas coisas. Eu vou ter que, a função minha é só acender uma vela e deixar o olhinho dele brilhante. Depois ele segue o caminho dele. Então, essa coisa da sensibilidade, o Guimarães Rosa defendia arduamente essa ideia, que ele nunca entrou em nenhum movimento que tivesse um cunho ideológico. Né? Ele nunca entrou, porque ele achava que o que transformava as pessoas era a sensibilidade. E eu comecei a reparar essas minhas irmãs, as três, quando saíram da tortura, aquela médica foi para a medicina chinesa e para a homeopatia. E para o tarô. Olha que coisa interessante. A que era professora foi para o tarô. Historiadora, escrevia livros de história, tudo. E a outra foi para a astrologia. Mas não como continuaram na militância da vida delas, continuaram fazendo as mesmas coisas, só que elas foram buscar um caminho de autoconhecimento pessoal, para tentar buscar uma sensibilidade. Então, no fundo, o que eu fico pensando, que é o que deve nortear a nossa vida, mais do que qualquer outra coisa que nos passa, é a sensibilidade, porque é a sensibilidade que faz a gente perceber o outro. E é só quando a gente percebe o outro que o mundo começa a mudar. Enquanto a gente não perceber que tem um outro aqui que pode se incomodar comigo, pode se emocionar comigo, a gente não muda nada. Então eu rodeei para chegar nisso. Vou dar um beijo. Tá bom, Licó? Tá bom. Estou liberado para tomar um cafezinho? Não, para tocar primeiro, não você quer tocar. Não te dou um café, você toma sem nada, pastor? Não, sem nada. Agora ele vai afinar mais ou menos 20 minutos. O violeiro passa metade da vida afinando e metade tocando desafinando. Foi isso daqui que me jogou na cultura popular. Esse instrumento, não esse daqui, mas a viola tem quase 800 anos de idade. Um instrumento muito antigo. Um instrumento da Idade Média ibérica. E, curiosamente, um instrumento que sempre... Isso eu achei agora umas pesquisas na hora de um livro que eu estava lendo de Portugal. E tem um pesquisador muito bacana lá. Um cara mais eruditão, mas que vai atrás. Ele fala que esse instrumento raramente foi tocado na corte ou em alguma casa de cerimônia senhorial. Um instrumento do povo. O Gil Vicente, dramaturgo português, né, o sheik português, ele vai se referir à viola em 9 autos, 9 peças dele, como instrumento de soldados, instrumento de escudeiros. Então
instrumento muito popular no meio do povo. E foi assim que esse instrumento chegou no Brasil. E essa disseminação do saber popular é tão grande, só enquanto eu tomo café aqui. Esse instrumento tem 18 afinações diferentes. O violão tem uma afinação que faz com que você viaje para outro lugar, pega o violão do seu amigo e toque. O violão tem 18 maneiras diferentes de se afinar. Porque a disseminação do saber na cultura popular, na tradição oral, ela é muito mais rica. Assim, porque, de certa forma, o livro ele é importante, ele registra o saber e socializa aquele saber, que é muito importante. Mas ele cristaliza. E a cultura oral não, ela permite ao mito estar trocando de máscara a cada situação que surge. Por isso que as lendas até hoje nos ilustram e nos enchem por dentro. Posso tocar umas duas, três? Tocar só uma eu não queria não. Senão não dá pra mostrar nada. Vai perguntar se as pessoas querem, né, ouvir. Eu pedi para ele tocar viola quebrada. Viola quebrada. Mas essa tá inteira ainda. Mas a música. Vamos começar com ela. Vai chorar não.
Cantar, seja lá como for. Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Cantar pro modo da alegria, também pro modo da tristeza. Cantando que a natureza ensina os homens a cantar. Cantar sentindo saudade que deixa as marcas de verga, de alguém que os olhos não vê e o coração ainda enxerga. Cantar colhendo as colheitas, ou que nem bigorna no maio, que canto bom de escutar é o som na manhã de trabalho. Cantar como quem denuncia a pior injustiça da vida, a fome e as panelas vazias nos lar que não tem mais comida. Cantar nossa vida é a roça, nas quais germina a semente, as que dão fruto na terra, as que dão fruto na gente. Cantar as cabocas com jeito, com viola e caticurinha, e se elas cantar no seu peito, não tem cantar que alivia. Cantar pro modo despertar um amor que bate e consola, ponteando dentro da gente um coração de viola. Cantar com muitos amigos que a vida canta melhor, em bando que os passarinhos cantando desperta o sol. Cantar, cantar sempre mais, de tarde, de noite e de dia. Cantar, cantar que a paz carece de mais cantoria. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Gildes Bezerra.
Gente, obrigado pela paciência em me escutar. Na realidade, foi muita coisa por pouco tempo que eu queria falar, mas espero que vocês consigam juntar um pouco essas pontas todas aí e ver que o único jeito da gente resistir a essa onda toda, que agora é global, é sermos brasileiros. Não esquecermos disso, não perdermos a nossa autoestima, né, que esse governo quer que a gente perda, quer que a gente acabe com ela, e continuar sendo nós mesmos. Eu acho que aqui vocês têm um núcleo, vocês estão diretamente ligados a um segmento da cultura popular que é riquíssimo. Então é uma riqueza, é um privilégio, né, poder trabalhar num lugar desse. Privilégio. Boa sorte para vocês. Acho que só vamos até amanhã. Obrigado. Pode, não. Posso deixar textos com vocês? Pode, Da próxima terça? Um dos textos é de um autor lá de Minas, que eu selecionei, que é um dos textos que eu gosto muito, que é do Juarez da Ilhéu. E um outro que eu separei, eu sei que é muita coisa, na verdade foi difícil separar, que tem um monte de coisa, enfim. E um outro é um texto mais curtinho, que é a história de vida de uma moradora chamada Ailda Maria dos Santos. É bem curtinho esse aqui é um pouquinho mais longo, mas eu acho que pode ajudar a gente nas nossas discussões e trazer um pouco dessa questão da oralidade também. Nessa história da Ailda, eu acho que traz um pouco isso também. Bom, eu vou passando, né? E vocês pegam, pode ser? Sim, passa um pouquinho, cada um pega o seu. Ai, tá bem riscado, gente, o texto. Pegar umas perguntas boas que ainda não Tem que tocar a gente. Vai dar, vai. Só dá mais tudo, todo dia. Vocês estão zoando barraca, né? Não, fica mais fácil. Claro, a vida com gosta de subtema. Cá, dica. É o mesmo? Dá pra todo mundo aí? Flávio, dá? Não, o primeiro chegou. O segundo tá na frente. Chegando.